Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa aula, então. Hoje nós vamos estudar sobre técnicas de seleção. Semana passada nós já começamos a falar sobre entrevista, né? Já falamos um pouco sobre ela, vamos dar só uma relembrada. Vamos falar sobre software de análise comportamental, testes de conhecimentos, dinâmicas de grupo, testes psicológicos e exames médicos. A entrevista, né, como a gente já falou semana passada, é a primeira grande ferramenta de recrutamento e seleção utilizada para conhecer o candidato. Por meio dela, é possível conhecer melhor a pessoa e saber quais são os seus objetivos. Por mais que o tempo passe e surjam opções mais modernas, a entrevista continua sendo uma etapa indispensável. A gente já viu os vídeos, já viu o quanto ela é importante. Você consegue conhecer melhor o candidato, consegue traçar uma análise comportamental, apesar de não ser uma profunda, né, uma análise profunda, mesmo assim você consegue ter uma análise comportamental do candidato. Você consegue saber melhor o que ela colocou no currículo é realmente verdade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa coloca lá no currículo que ela é fluente em inglês. Aí ela chega para a entrevista, você começa a conversar com ela em inglês, a pessoa fica perdida, arregala um olho desse tamanho e não sabe o que você está falando. Então, você já consegue perceber que aquilo que ela colocou já não é verdade, né? Ela já não conseguiu manter um diálogo ali com você. Ou seja, ela mentiu no currículo. Como que você vai contratar alguém que mente no currículo? Não dá, né, gente? Então, a entrevista é bem importante. Você consegue perceber muitos detalhes sobre isso. Agora aqui nós temos o software de análise comportamental. Antes de qualquer ação, é preciso conhecer o perfil comportamental do candidato. Essa análise ajuda a reduzir os custos da empresa e evitar prejuízos, já que, por meio dela, você vai encontrar o profissional que tem as competências e tendências comportamentais adequadas à função. O que é isso, gente? Software de análise comportamental é um programa, um site que você entra, tem até um aqui embaixo, que eu vou deixar para vocês estar fazendo análise de vocês. Você consegue estar fazendo essa análise e saber qual é o comportamento desse candidato. E você consegue prever, por exemplo, quais são as atitudes que ele vai ter lá na frente, dependendo do cargo. Por exemplo, você consegue saber se a pessoa ela consegue trabalhar sob pressão, se é um cargo lá que está disponível, é um cargo sob pressão, que você precisa estar assim, ser rápido, ser ágil e tudo mais. Se a pessoa for uma pessoa mais calma, ou uma pessoa mais nervosa, uma pessoa que não consegue trabalhar sob pressão, você vai conseguir ver através dessa análise comportamental. Só que assim, só funciona se a pessoa for realmente verdadeira, se ela realmente for sincera na hora das respostas. É um site onde você vai respondendo as perguntas, né? Você vai aparecer várias opções e você vai colocar aquela que é mais parecida com você. Como eu disse, só funciona se a pessoa for realmente sincera, que você vai conseguir ver se aquele comportamento vai se adequar àquela vaga, àquela função que ela vai ter. Isso é muito legal, gente, porque você consegue estar prevendo assim, o comportamento da pessoa. Por exemplo, vamos dizer que tem uma vaga lá no departamento pessoal de uma empresa X. Para conseguir essa vaga, a pessoa ela tem que ser organizada, ela tem que ser analítica, ela tem que cumprir prazo, ela tem que ser rápida. Por quê? Porque se ela deixar alguma tarefa pendente, alguma coisa atrasar, isso vai fazer com que toda a empresa saia prejudicada. Vamos dizer que se ela esquecer uma folha ponto lá de um funcionário, deixou lá, esqueceu, passou do prazo. Vai ter tantos prejuízos, vai ter multa para a empresa, o funcionário vai demorar a sair o pagamento. Então, gente do céu, tem muito. Então, ela precisa, o comportamento, através desse software de análise comportamental, consegue estar vendo se essa pessoa tem essas características que é necessário para essa função. Eles não servem só para fazer a contratação, né, para fazer a seleção. Ele ajuda também as pessoas que já estão na empresa para poder fazer um treinamento, para saber como é que está o engajamento da empresa. Tudo isso você consegue fazer através desse site, né? É bem interessante. Vou deixar o link no grupo
e aí vocês conseguem estar fazendo a análise comportamental de vocês. E aí nós temos também o teste de conhecimentos. Essa ferramenta ela é muito importante durante o processo de recrutamento e seleção, principalmente se você necessita de um profissional que já tenha experiência no cargo. As provas podem ser aplicadas de maneira teórica, por meio de testes escritos, ou de forma prática, levando o candidato a apresentar o que ele sabe ou pode fazer. Permite levar o entrevistador a ter uma visão mais clara sobre o desempenho profissional do entrevistado. Isso é bem interessante para as pessoas que já têm experiência, né? Que, por exemplo, você tem um cargo, uma vaga, que você precisa ser preenchida essa vaga, só que você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para desenvolver esse profissional. Você já precisa de um que já tem experiência naquilo lá, para você só contratar e ele já começar a fazer o que precisa ser feito. Então, esses testes é bem importante, porque daí você consegue colocar a pessoa sentadinha lá, por exemplo, você vai fazer uma planilha, coloca lá e vê qual é o nível de conhecimento que ele tem sobre essa planilha. O que ele consegue fazer? O que ele pode fazer pela empresa? E aí você consegue avaliar se é um candidato que realmente compensa estar contratando ou não, porque daí às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas não é o que você precisa de algo a mais, né? Então, com esses testes de conhecimento, fica muito fácil você identificar. E aí temos as dinâmicas de grupo, que é uma forma muito comum para a equipe de RH observar a interação do entrevistado diante das outras pessoas. É possível conhecer o jeito como o candidato vai agir de acordo com a situação apresentada e a sua conduta pessoal. É importante respeitar a individualidade de cada um e aplicar dinâmica que não cause constrangimentos. Isso é bem importante, gente. Vocês vão aplicar uma dinâmica que não faça com que a outra pessoa se sinta inferior, né? Por exemplo. Só que dinâmicas de grupo é o que a RH mais ama de fazer, né? Todas as entrevistas de emprego você vai ter uma dinâmica, porque o RH ama fazer uma dinâmica com os candidatos. E é bem importante, porque você consegue saber o comportamento das pessoas. Tudo isso é para você saber o comportamento da pessoa, né? Para saber mais sobre o candidato. E na dinâmica é bem interessante. Você consegue avaliar se a pessoa ela é comunicativa, se ela consegue fazer uma amizade ali muito rápido, se ela tem iniciativa, se ela vai desenvolver, se ela vai liderar. Isso tudo você consegue saber através da dinâmica. Por exemplo, se você tem uma vaga disponível lá de liderança, aí você faz uma dinâmica, aí você divide as pessoas em grupo e fica só observando. Você vai conseguir identificar quem é o líder, quem é o que tem mais organização ali, que vai separar o que cada um vai fazer. Entendeu? Você consegue identificar vários pontos ali na dinâmica de grupo. Quem é o mais quietinho, quem é aquele que só obedece, aquele que não tem voz, sabe? Você consegue identificar vários, conforme aquela vaga que você está disponível, você consegue identificar qual que vai se adequar melhor nela. Então, a dinâmica de grupo, e tem várias dinâmicas de grupo, assim, muitas dinâmicas que dá para fazer. E aqui nós temos os testes psicológicos. Esses testes, eles são feitos por psicólogos e servem para que a equipe de RH conheça as aptidões do candidato, como o raciocínio lógico, o abstrato, a inteligência, os distúrbios mentais, estado emocional e personalidade do indivíduo. Ou seja, é muito importante. Teria que ter, na verdade, cada empresa um psicólogo para poder fazer esses testes. Nem sempre tem, né, gente? Então, não é sempre que é feito esses testes. Seria bem importante fazer com que o candidato faça esses testes antes de contratar, né? Mas nem sempre a empresa tem disponível um psicólogo, né, para poder estar fazendo esses testes. Mas ele é bem importante, consegue estar sabendo assim se a pessoa ela tem um raciocínio lógico, se ela vai ser rápida lá na hora de fazer os cálculos, dependendo da vaga que for, né? Ou se ela tem algum distúrbio, alguma coisa assim, ou ela tem um estado emocional muito sensível, por exemplo, né? Ela passou por um estresse traumático muito grande, né? Você sabe que se você colocar essa pessoa
numa vaga em que tenha muita pressão sobre ela, ela vai piorar a situação dela. Então é bem importante esses testes psicológicos. Todas as empresas deveriam fazer antes da contratação, mas nem sempre isso acontece. E aí temos os exames médicos, que alguns cargos eles exigem muito do profissional. E nesse caso é preciso que a pessoa seja bem de saúde ou não seja comprometida com as tarefas que exercerá. Mesmo com o exame médico de admissão, o empregador pode solicitar avaliações de saúde mais específicas para o candidato, como, por exemplo, funções de risco, como exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Esses exames complementares podem ser audiometria, raio-x, acuidade visual, eletrocardiograma, exame de sangue. Tudo isso pode ser pedido ao colaborador, né, ao candidato. E profissões também que exigem esforços ou posições repetitivas. Pode fazer exames que chequem a saúde das articulações, avaliar a postura e possíveis lesões, né, para que o candidato já não, se ele tiver algum problema, já para por aí, já nem conclui, nem faz o procedimento de contratação dele, né? Já para por aí e já vai atrás de outro que tenha os exames certinho, que ele consiga exercer a função. E aí temos a tomada de decisão, a escolha. Após a aplicação das técnicas de seleção, vem a tomada de decisão. É o momento de escolher o candidato que se saiu melhor em todas as etapas do processo seletivo. Quanto mais técnicas eu aplico, mais subsídios eu tenho para escolher o candidato certo. Então, quanto mais técnicas vocês puderem aplicar no candidato, melhor vai ser. Mais informações você vai ter sobre aquele candidato. Você vai saber qual é o perfil, vai conseguir saber qual é o comportamento dele, vai conseguir saber qual é a atitude que ele vai ter, né, que ele tem com as decisões, consegue saber se ele realmente está bem de saúde para poder exercer aquela função, né? Vocês vão saber, tipo, quanto mais o psicológico da pessoa também, né? Conforme com o teste psicológico, você consegue tirar muitas coisas. Quanto mais testes você colocar, quanto mais técnicas vocês fizerem, melhor vai ser a seleção, mais assertiva vai ser. E por que isso é muito bom? Por que tem que fazer todo esse procedimento, né, para que contrate uma pessoa certa? Porque para contratar e para demitir é custos para a empresa, é muito custos para a empresa. Então tem que evitar a rotatividade de funcionários. Quanto mais você evitar que o funcionário seja mandado embora ou que ele decida sair, quanto melhor evitar essas situações, melhor para a empresa, né? Porque daí ela evita tantos custos, né? Ou seja, então é bem importante fazer bastante testes, bastante técnicas de seleção. A gente só não pode esquecer, gente, de fazer a devolutiva, porque é muito importante dar um retorno aos demais candidatos e o mais breve possível, demonstrando respeito e consideração. O processo de seleção gera muita expectativa, principalmente quando a pessoa está desempregada. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De você estar lá empolgado, esperando uma resposta da empresa, e você fica lá com o telefone na mão, esperando para saber o que vai dar, se você vai conseguir ou se não, com aquela expectativa lá em alta, e a empresa nunca mais retorna para você. Gente, é terrível isso. Então, fazer uma devolutiva, fazer um feedback para a pessoa é muito respeitoso, isso, de muita consideração. Da mesma forma, né, que quando você está lá fazendo a entrevista, no final, né, ou no outro dia, você mandar um e-mail agradecendo a oportunidade, como foi visto no vídeo, quando você estiver no papel de recrutador, também faça a mesma coisa. Responda, né, um e-mail, manda um e-mail, fala, olha, não foi dessa vez que você conseguiu a vaga, mas não desista dos seus sonhos, né? Você vai chegar, continue batalhando, não sei. Escreve uma frase lá e envia para aquele candidato, porque ele está na expectativa, ele está esperando. E quando a pessoa está desempregada, gente do céu, é terrível. É pior ainda, né, a situação. Então, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa quando a gente
for fazer isso, né? Sempre sem humilhar. Quando for fazer essas avaliações, a gente tem que se colocar. Eu gostaria de receber isso, eu gostaria que falassem dessa forma comigo, eu gostaria que me questionassem dessa maneira. Então a gente sempre tem que se colocar no lugar do próximo, né? Porque você pode estar lá recrutando, mas daqui a algum tempo você pode estar fazendo uma entrevista. Então é isso, gente. Vou colocar agora a atividade para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, como sempre, vou estar disponível lá no WhatsApp para vocês perguntarem. Fiquem tranquilos, né? É só me mandar mensagem que a gente responde, a gente conversa lá, tá bom?